queríamos o melhor para ele, pagamos escolas boas para ele, frequentávamos, passeávamos juntos, viajávamos, nós éramos uma família muito unida. Mais ou menos por volta dos 15, 16 anos, ele começou a mudar o comportamento e eu comecei a ficar preocupada, querendo investigar, perguntando muito, questionando ele se ele estava usando droga. Minha mãe sempre falava para mim não usar, eu não usava. Aí teve um dia que eu resolvi experimentar. Quando eu descobri, foi terrível para mim, porque eu não imaginava até então. Porque ele era um menino que ele estudava, ele passeava, ele tinha os amigos, ele recebia mesada, então ele não tinha necessidade. Eu só usava maconha só. Ele sempre foi um menino tranquilo, ele nunca teve problema na escola, ele sempre se relacionou bem, ele era um menino amoroso. Não gostava muito de estudar, minha mãe falava bastante quando ir para a escola, às vezes uma discussão em casa, alguma coisa, minha mãe falando alguma coisa para mim, às vezes, para me fazer o certo, né, e eu não queria ouvir, acabava discutindo, não, que assim mesmo, e ia lá, fumava, esquecia de tudo. Aí depois já veio as propostas, né, você é de menor, ganhar um dinheiro, aí eu aceitei, né, não trabalhava, eu só estudava só, falei, eu quero ganhar um dinheiro, quero comprar uma motinha, uma moto, um carro. E pensei que isso aí ia ser o caminho para mim conquistar minhas coisas. Parecia muito fácil, né? Eu não imaginava ir ser pego e preso, pensava que só acontecia com os outros. Mas depois foi mudando. Aí depois fui preso. Aí depois saí também, não pensei em mudança, continuei. Aí vim preso de novo agora para ir para refletir. A primeira vez você ficou quanto tempo apreendido? 25 dias. Como é que foi para você o momento em que a polícia chegou? Muito triste. Acho que foi o pior momento da minha vida. Veio uma sensação de fracasso, de tristeza, de fracasso, de impotência. Então a gente fica muito abalado quando acontece uma coisa dessa. E a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente. Imagina o que vai acontecer com o filho do vizinho ou com uma criança que não tem estrutura familiar. Coisa que nós tínhamos. A pergunta se a gente pode prevenir o acontecimento de um crime é uma pergunta que me fazem quase toda semana. Principalmente os pais, aflitos com exemplos de filhos que agridem pais, eles perguntam para o psicanalista, perguntam para o psiquiatra se existiria, como existe nos aeroportos, detectores de metais, se existiria detectores de mentais. O ser humano é um ser que vive no conflito. As respostas que a gente encontra na civilização às nossas necessidades, aos nossos desejos, são sempre insatisfatórias, o que faz com que a gente esteja sempre insatisfeito e sempre mudando a nossa civilização, querendo mais coisas, querendo as mesmas coisas de uma outra forma, etc. Eu cheguei a pensar, me questionar, o que eu errei? Por que meu filho foi tomar esse rumo? O que faltou para ele, entendeu? Eu cheguei a me questionar várias vezes a respeito disso. É uma velha questão porque as pessoas, evidentemente, adorariam acabar com o crime. E querendo acabar com o crime, querem achar uma razão última, uma razão biológica. E com o avanço das pesquisas genéticas, as pessoas ficam loucas para determinar, assim, qual é o gene que faz um criminoso, achando que isso seria fantástico. Ainda bem que isso é impossível e isso não é fantástico. Porque imagine você, se a gente encontrasse o tal do gene que determina a criminalidade, nós iríamos prender as pessoas a priori. Tem o gene, esteja preso, como se fala na gíria. Nós temos que saber que o homem é um bicho muito perigoso e que, a priori, qualquer um de nós pode cometer um crime. É exatamente isso que assusta uma população quando alguém parecido com a gente comete um crime. Por exemplo, na classe média, uma menina de classe média, mesmo classe alta, mata o seu pai e sua mãe
cursando uma grande universidade em São Paulo, isso assusta as pessoas, porque as pessoas dizem, mas ela é igualzinha a mim, né? Ela teve comida, ela teve pai, ela teve mãe, e no entanto ela comete um crime. Todo mundo sabe a quem eu estou me referindo. Potencialmente qualquer um de nós é capaz de cometer um crime, e as explicações causalistas são sempre falhas, mas, de uma forma geral, é na junção entre a nossa constituição biológica, o meio ambiente e a nossa cabeça. Existe uma resposta que é clínica e outra resposta que é social. Cada vez mais, a tese preponderante, inclusive é a minha perspectiva, é que, em grande parte, o crime é social. Atrás de cada ato criminoso, se você observar bem, existe um entorno social, financeiro, econômico, cultural e de resposta de cada um, da resposta singular do indivíduo. No meu caso foi que vi os outros fumando, é da hora, acalma. É legal. Aí o que deu a curiosidade de saber como que era. Na rua que veio mais as propostas, né, de tráfico. Era 150 para vender droga do meio-dia até 5 horas da tarde, lá em Diadema. O crime em si é o último movimento de um processo. Atrás dele existe um processo, existe uma história, existe uma sociologia. E a psicologia, então, entra nesta circunstância como gatilho. É o último movimento, é o disparo. Atrás disto, existem relações complexas e mal resolvidas, por exemplo, em famílias abastadas, em famílias aparentemente bem estruturadas. Mas a família, a gente não pode esquecer, está dentro de um mundo social conturbado, que é o mundo social brasileiro. Eu não respondi, né, às expectativas que minha mãe tinha para mim. Ela queria que eu tivesse um futuro bom, que eu estudasse, fizesse uma faculdade, tivesse um emprego honesto. E eu não correspondi nada disso. Eu queria também, mas depois que eu conheci tráfico e dinheiro fácil, eu esqueci dessas coisas. Aí eu comecei a ver que, independente do meio que o adolescente mora, é influência. Hoje está muito difícil. A droga ela pode atingir qualquer classe social, independente de classe social, de idade, então está muito difícil. E eu, infelizmente, nossa família, infelizmente, nosso filho está passando por isso. Escapa da nossa percepção. E é claro que isto é um acento trágico na ocorrência do crime e que vai ser seguido por arrependimento para o resto da vida, porque não existiu um mínimo de pré-determinação. Deu para ver mais o sofrimento da minha família. Minha família está sofrendo bastante. Minha mãe, meu pai, não só eles, também minha tia, minha avó, mandam as cartas para mim. O sofrimento de toda a família. Eu vi que também não compensa. O que a gente percebe aqui muito claramente é que às vezes o criminoso passa a nutrir um sentimento de culpa não só em relação ao crime, mas também ao sofrimento que ele infligiu à família. E a família, por sua vez, paradoxalmente, tem um sentimento de culpa, se sentindo com responsabilidade por não ter formatado um indivíduo adequado à sociedade. Tudo isso é matéria que, evidente, obviamente, deveria exigir uma assistência psiquiátrica, psicológica constante. Isso não existe. Eu, no fundo, eu via, né, que eu estava estragando minha vida, mas eu não queria acreditar. Eu sempre dei liberdade do meu filho chegar e conversar comigo. Sempre fui amiga dele. Sempre dei, assim, não fui uma mãe radical, eu sempre conversei. A nossa educação não era de bater, a nossa educação era de deixar de castigo, conversar. Então, eu acho que nessa parte eu sempre fui amiga dele.
Quando que ele estava suspeitando que eu estava começando a se envolver, sentou para conversar comigo, não era o caminho certo para me ouvir eles, mas não dava ouvido mais para as pessoas da rua. Por que você acha que essa influência da rua foi tão forte? Eu acho que eu via os outros, né, fazendo, eu pensava que também que tu não podia fazer, que era legal. E fui esquecendo do que minha mãe tinha planejado para mim, de estudo, de tudo, fui esquecendo. Eu me questionei muito se eu tinha errado, porque tudo que era necessário fazer para ele, fiz. Tudo que uma mãe pode fazer, da carinho, da amor, da estudo, né? Compreensão. Sabendo que esses crimes são expressões de paixões brutas, nós temos que fazer com que a nossa educação acolha as singularidades, porque as singularidades no mundo atual, no mundo dito pós-moderno, estão muito mais presentes do que no mundo anterior. Até recentemente, nós tínhamos uma sociedade verticalmente organizada. Tinha uma ordem triangular na família, em redor do pai, tinha uma ordem regular na empresa, em redor do chefe, e tinha uma ordem regular na sociedade civil, em redor à noção de pátria. Com a globalização, nós horizontalizamos as nossas relações. Em vez de ter um padrão, nós temos uma multiplicidade de padrões. Então, as pessoas estão com maior possibilidade de expor as suas singularidades. Então, as famílias deveriam sair de uma tentativa de fazer a ordem unida, como era feita antes, e de acolher e estar atento aos seus filhos a cada momento sobre as suas expressões singulares. Por quê? Porque com isso você acolhe a singularidade dentro de um contexto cultural e não deixa que essa singularidade passe a ser algo inusitado como um crime. Das mulheres que eu entrevistei, algumas tiveram essa experiência também. Além dos filhos terem ficado internos na Fundação Casa, em 3 desses casos, os meninos eles foram assassinados. E foi um assunto com o qual eu não imaginei no início do meu trabalho que eu ia me deparar. É uma dor assim que cada uma vive na sua particularidade, mas que se você vai ver, é algo que assim, não tem cura, não tem resposta e elas acabam tendo que conviver com isso pro resto da vida. Tem a questão das revistas, a questão do próprio tratamento que elas conseguem ver, né? Tipo, o quanto os filhos são maltratados. Às vezes elas não veem a coisa acontecendo, elas veem os resultados. Então chega, o filho está espancado. Até que ponto as mães sabiam realmente o que acontecia com o filho dentro da Fundação Casa? Algumas situações que elas contaram, era assim, de vezes que elas queriam fazer visitas que não eram marcadas, né? Não eram nos dias de visita, justamente para tentar verificar e pegar no pulo mesmo o que estava acontecendo, né? E foi assim que muitas denúncias foram feitas, né? Principalmente no início ali dos anos 2000. Meus primos saem daqui. Dar um valor para minha mãe, para meu pai. Não quero mais ver a minha família sofrendo. Correr atrás de um curso, de alguma coisa que vai me dar um futuro, se afastar desse caminho, que só vai levar à cadeia. Você conheceu alguma coisa dos seus pais aqui que você não conhecia? As dificuldades que eles enfrentaram para arrumar um emprego. E antes eu não conversava muito sobre essas coisas. E eu vejo que meus alunos são muito parecidos com meu filho, né? Hoje em dia, os adolescentes eles são muito consumistas, eles querem tudo de imediato, de pronto. E eles não têm essa vontade de lutar, eles querem tudo de maneira fácil. Às vezes eu vejo na escola aquilo que eu estou vivenciando na minha vida em casa também. E como é que a sua vivência te transforma ou te enriquece como professora? Antigamente, há um tempo atrás, eu olhava eles de uma outra forma. Até com discriminação, às vezes. E hoje não, às vezes hoje eu compreendo eles.
Porque como eu estou passando essa dificuldade com meu filho, assim, eu fiquei mais solidária, eu fiquei assim, eu passo a olhar eles de uma outra forma. Eu comentei com meu marido, a gente tem uma ferida, que ela está aberta ainda, né? Ela vai cicatrizar, mas vai deixar marcas. Porque passar por uma experiência dessa não é fácil. Não é. Em Salvador, um estudante universitário conta como foi passar toda a infância com a mãe detida numa penitenciária. Eu sentia muita falta dela. E como manter o vínculo quando uma mãe que está presa tem apenas 3 horas por semana para conviver com o filho? Na hora de ir é pior ainda, que ela não quer ir. As crianças chegam aqui porque a mãe entra grávida depois de 6 meses, em base da lei que não permite que um membro da família pague a pena da mãe e ainda a criança 6 meses que não precisa mais de amamentamento, vai. Ela sempre pediu que eu e meu irmão ficassem juntos. E principalmente a partir do momento que ela soube que tinha uma instituição que cuidava de meninos e com a mãe em cárcere. Aí através do apelo dela, eu e meu irmão viemos para aqui. O ponto de referência somos nós. Sente falta da mãe? Não sente falta da mãe. Mas quando é o dia de visita, eles querem. Quebrar o pepito, visitar a mamãe, né? Se tem aqui a chave, tem a chave. Não sente falta da mãe não, porque há 6 meses não compreende nada. Eu sentia muita falta dela. Somente os meus irmãos, às vezes quando eu começava com o meu irmão mais novo, ele sempre chorava, porque eu sempre estava junto com ela, que ela dava muito amor pra gente. A partir acho que foi dos 5 anos de idade, eu passei a me distanciar mais dela. Há 5 anos, ela é inserida na escola do Estado. Acho municipal ou estadual. Para mim foi um pouco meio confusa. Eu estava, às vezes não estava com ela. Se a mãe tem muitos problemas quando sai da penitenciária, antes de tudo, problema existencial, onde é que mora? O que deve comer? O que deve fazer? E a filha reclama que tem algumas coisas, vai em um mau caminho, ainda ela não soube dar o sentido de mãe. E temos criança que não quer ir para casa. Minha irmã mais velha, ela tinha muita falta, justamente porque ela, eu acho que foi uma das que mais sofreu, até mesmo por ser a mais velha, que é que pegou toda a história mesmo, mais com minha mãe. E o meu irmão mais novo, ele sempre ficava triste, porque às vezes ele não entendia. Existe um estudo do Rio de Janeiro que indica que a prisão afeta muito mais o núcleo familiar quando a mulher é presa. Justamente porque existe a questão do abandono, da falta de cuidados, da direção, enfim. Isso é uma consequência que é real. Ela tem um impacto muito maior do que quando o homem é preso. Porque quando o homem é preso, a mulher segura o núcleo familiar. Ela segura o núcleo familiar e segura a pessoa o homem que está preso. Quando é o momento de ir à escola, ele observa que eu vou buscar eles. E mãe nunca, pai nunca. E o outro tem pai, ou tem mãe, ou tem tia que vai buscar. É o momento que pergunta, por que minha mãe não vem me buscar? Nós dizemos, vai perguntar a ela. Eu não entendi muito bem direito, nas vezes que eu conversava com ela, o porquê que ela estava naquela vida. Mas o que você fez para ficar aqui tanto tempo? Como é que era, quando ela não estava presa? Ela estava sempre presente, mas não era tão bom quando a partir do momento que ela passava a se drogar, às vezes na nossa frente também. A gente ficava muito tempo na rua e sempre eu falava para ela que de uma determinada parte ela podia ter dito não.
Mas não que eu ia julgá-la por causa disso. Olha, se você fazer as coisas erradas, você vai acabar na prisão, e eu morrer, eu venho arrancar o cabelo de você. E a menina foi a dizer à mãe, sai minha mãe, a irmã disse isso. E depois, quando eu fui dentro buscar ela, disse, irmã, eu falei com minha mãe o que a senhora disse. O que disse? Que se eu faço coisa errada e venho acabar aqui, a senhora me arranca o cabelo de noite. E tua mãe que disse? E a mãe disse assim, irmã, eu disse que eu também vou fazer igual. Eu tive que amadurecer muito mais rápido do que outros meninos. Algumas coisas eu tinha que decidir sozinho. Ou então por pessoas que cuidavam de mim, mas não era como o referencial de uma mãe, que era um pouco mais próximo, chegava mais junto, conversava mais. Você não quebra por completo o vínculo. Há um vínculo mais débil, né? Mas ele não se extingue, né? E evidentemente quando essa mãe ganha liberdade, ela pode muito bem retomar, reforçar esse vínculo. Logo quando ela tinha saído da prisão, ela sempre tinha contato. Sempre sentia o desejo que a gente fosse morar com ela. Mas eu já tinha mais a consciência de que se eu fosse, certamente ia acontecer uma coisa que não ia dar muito certo. Sempre acordava cedo para começar a beber. Aí foi a partir disso aí que ela, da segunda vez que ela foi para o hospital, aí ela não resistiu. Agora mesmo que eu estou morando com meus irmãos, eu passei e nós em conjunto passamos a ter mais saudade. Toda quinta-feira as crianças lá do centro vêm aqui para o Conjunto Penal Feminino de Salvador. E as mães têm apenas 3 horas para aproveitar a companhia deles e matar um pouquinho da saudade. Não cheiro de manhã? Tá com cheiro de manhã? Na cara não. O cheiro. Qual é a mãe que quer separar do filho? Eu acho bom ele ter esse contato. Não é ele vir aqui, ele ver esse tanto de grade sem entender o que é isso. Eu acho bom ver ele uma vez na semana, porque pelo menos eu não perco o contato dele, porque eu tenho 2 meninos. E do tempo que eu vim preso, eu nunca mais ouvi eles. É estranho. Calculo tem vários filhos fora, mas se sendo culpada quando o momento de deixar o último filho aqui e pensa nos outros. Ter o contato desse é bom que quando eu sair ele reconhece que eu sou a mãe dele. A única coisa que eu fico mais feliz só é isso mesmo, que aí não tem nada, não tem um trabalho, não tem nada para fazer para remir a pena. Era bom se fosse mais, né? Mas não pode, a casa não permite, só permite uma vez na semana. Eu entendo, até pelo benefício que causa uma criança ela ter esse contato com a mãe, que o Estado deveria criar possibilidade de, em vez de um encontro semanal, 2 encontros semanais, que aí seria muito mais benéfico. Mas, de qualquer sorte, já é alguma coisa, já é um alento. É uma situação muito difícil, entendeu? De ficar longe dele muito tempo. Só que, mesmo sendo difícil, eu coloco fácil, porque quem errou foi eu. Na quarta eu nem durmo, esperando ela vir. Na hora de ir ainda é pior ainda, que ela não quer ir. Aí pronto, eu desespero na hora de ela ir embora. Mas é difícil. Ainda mais ela que nasceu aqui, ficou junto, dormia comigo, acordava comigo. Tanto que ela me chama de mãe. Ela nem me chama de vó. As mulheres sofrem porque, de qualquer sorte, a mãe quer ter o seu filho próximo e vê-lo crescer fora do seu alcance, né? É algo que deve causar um mal para elas. Mas, com certeza absoluta, o prejuízo maior são das crianças que se veem privados do carinho, do convívio materno. É sua primeira filha? É. 6 meses. Depois ela vai embora. E você está preparada para isso? Já. É difícil, mas tá.
Só podia ficar quanto tempo aqui? O resto da vida. A gente vive só de vínculo. Uma pessoa desvinculada faz o que quer. Se eu não tivesse pelo menos a questão da visita, eu acho que eu ia me tornar mais um ser humano um pouco mais frio, até mesmo por não ter tido contato com a mãe. Na minha grade lá na universidade, eu deixei livre a quarta-feira, justamente para estar vindo aqui. Entendi. Eles sempre perguntam por que eles não têm também o pai e a mãe que fica junto com eles. Aí nisso aí, eles ficam meio chateados com a situação. E nós temos que entender, né, que apesar de tudo, eles são crianças. Toda vez que eu ia passar o final de semana na casa dela, que era de 15 em 15, enquanto eu estava aqui, ela sempre dizia pra mim que eu tinha que estudar, ser uma pessoa melhor, que não seguisse aos passos dela. Estou me preparando para fazer ou mestrado ou então o doutorado. Eu acho que ela teria muito orgulho. A veces le pido perdón, disculpas, porque él no merecía haber nacido na cárcel. A Defensoria fez uma pesquisa em 2011 e a gente identificou que mais ou menos 80% das mulheres presas são mães. Eu quase com minha família não tenho contato hoje, porque minha família se enterou que eu caí presa e como quem disse que fui a vergonha da família. No começo do projeto, em 2001, tinha cerca de 40 mulheres estrangeiras presas que a gente acompanhava, que era mais ou menos a população que tinha aqui em São Paulo, e atualmente a gente acompanha cerca de 500 mulheres. Aqui uno se aprende a ser mais mãe. Allá em Equador, minhas hijas estavam comigo todo, pero não tinha tanto carinho, tanto apegado a elas. Eu trabalhava, elas passavam com minha irmã. Então, elas tampouco eram tão apegadas a mim. O último levantamento que a gente fez no projeto mostrou que cerca de 75% das mulheres que a gente atende, dessas 500, são mães. E aí são mães que estão com os filhos, principalmente que deixaram os filhos no país de origem, e mulheres que estão com os filhos aqui também. Eu vim limpa de meu país. Eu recebi aqui a mala, foi no hotel que eu estava. Saí do hotel e me cayó toda a polícia aí em cima. E eu nunca supe que havia na mala. A maior parte das mulheres que a gente acompanha foram presas por tráfico internacional de drogas e na condição de mulas do tráfico, que são as pessoas que vêm para cá para carregar pequenas quantidades de droga daqui para outro país. E elas têm que cumprir uma pena que dura em média de 5 a 7 anos. Me hicieron firmar a la fuerza porque nunca me hicieron leer nada de lo que estaba ahí. Pedí que me ligaran a mi familia, no ligaron. Pedí que ligaran a mi consulado, no ligaron. Pedí que me dieran comida, no me dieron. Me echaron gas porque eu chorava muito. E aí nossos serviços entram aí para tentar prestar esse apoio, ajudando na comunicação com a família, principalmente, comunicação com o consulado, com o advogado, defensoria pública, e também para tentar prestar orientação sobre o processo criminal. Aí eu não hice pré-natal, passou já os 8 meses e meio. Aí ele tinha que levar-me a fazer uma ecografia. Cumpri os 9 meses, a ecografia nunca foi hecha. As mulheres, primeiramente, têm uma maior vulnerabilidade dentro do sistema prisional, por ele ter sido construído para homens e ter sido pensado todo sem nenhuma questão de gênero incluída nesse contexto. E aí as mulheres estrangeiras estão ainda mais vulneráveis por estarem longe do país de origem delas, muitas vezes não falarem o idioma, não conhecerem ninguém no Brasil. Eu pedi que chamaran a mi consulado para que pudieran llevar ropa para él, porque ahí no me dieron ni un jabón para bañarlo a él. Yo tenía que bañarlo así solamente con agua. Fueron las brasileras que vestieron a él, porque de la assistente social não recebi nada. Inclusive tem as regras de Bangkok, que a gente chama, que são as regras mínimas para o tratamento de mulheres presas, e elas prevêem justamente isso, são regras da ONU, o Brasil é signatário dessas regras, e elas prevêem que mulheres devem
mulheres que são mães devem ter aplicação de medidas alternativas para que elas possam estar fora da prisão com a família. Só que no Brasil essas regras, apesar do Brasil ter assinado, elas não têm nem tradução oficial. Ela é recente, mas não tão recente que ainda não tivesse possibilidade de tradução. Num país como esse, não ter é para ficar indignado, né? Significa a importância que o Brasil está dando para essa situação toda. Isso não quer dizer descaso, porque após as regras nós tivemos várias ações governamentais para a implementação das regras de Bangkok. As prisões que hoje recebem crianças acompanhadas de suas mães estão passando por processos de melhoria e revisão, desde a composição de equipes profissionais que possam atender espaços próprios, alimentação adequada para essas crianças. Por ele é que estou lutando para não separar-me dele. Na verdade, quem separa as mães dos filhos não é o crime. É o judiciário que tende a não aplicar as regras que já existem, as leis que a gente já tem, que permitem que as mães fiquem com os filhos, apesar de terem cometido um crime, apesar de terem uma pena para cumprir. Existem medidas alternativas, prisão domiciliar, dentre outras, que permitem que as mães estejam por esse período todo do lado dos filhos. Isso é o mais desesperante, porque vai passando o tempo. E aí, máximo, você pode estar com seu bebê 6 meses na penitenciária. Antes da criança completar 6 meses, elas já começam a ser pressionadas a entregarem seus filhos para os familiares. E, além disso, a gente percebe que essa separação ela é muito brusca. Os 6 meses é uma previsão colocada como mínimo, como bem apresentou a defensora. No entanto, há necessidade de melhores condições nesses espaços para que as crianças também possam ficar de uma maneira adequada. Você tem uma contradição, porque você tem o Estado dizendo que isso é o recomendável, que isso inclusive reduz riscos de doenças e, ao mesmo tempo, você tem o Estado impedindo que esse processo siga no período que é entendido como adequado. Eles não entendem que a mãe está cometendo crime muitas vezes pensando no filho, pensando em como cuidar daquele filho. E aí não existe essa aplicação de alternativas. Você condena alguém para ficar num regime semiaberto, seja homem ou seja mulher. Mas você sabe que ele não vai para o regime semiaberto. Que a pessoa tem condições, eu determinei isso e ele não vai para o semiaberto. Eles vão colocar ele no regime fechado, até ele entrar com pedido, etc, vai um tempo. Então é muito duro isso. Eu acho que existe uma certa crueldade nessa situação, que não é uma sensação boa pensar que você está decidindo uma coisa para ser cumprida nos termos que a lei coloca e que a lei não está sendo cumprida. Me acuerdo que eu lavei roupa por la mañana e me puse a limpiar mi celda. Aí se me reían, decían, ¿significa libertad? Le dije, no, ¿por qué? Porque estás limpiando la celda, tú ya te vas a dejar todo limpio. Cuando me llamó la asistente social a decir sus cosas que se va embora. Entonces yo me quedé paralítica y yo no sabía si era verdad, si era mentira. Y de ahí las otras mujeres ahí gritaron, la extranjera va embora, la extranjera va embora. Estoy esperando audiencia. Es para saber si yo voy a regresar a la prisión o no. I'm calling on the behalf of your sister who is in Brazil. No caso das estrangeiras, quando elas não têm endereço fixo, não têm vínculo com o território brasileiro, é mais difícil para elas conseguirem a aplicação dessas medidas. Então, é importante pensar nesses casos específicos também. Hein? Apesar de ter uma previsão na nossa Constituição de que não existe prisão, não existe pena perpétua, a gente observa que em alguns casos a mulher acaba sofrendo uma pena perpétua porque acontece casos de mulheres presas serem adotadas. E a chance de reverter uma adoção é muito próxima do zero, se não zero. Eu me senti culpável, porque se eu hubiera pensado distinto as coisas, hubiera pensado com cabeça fria, ele não hubiera passado por essa situação que ele teve que passar. Tem um sentimento de culpa também, porque a sociedade cobra mais da mulher. Quando as mulheres trabalham no sistema prisional, se você pergunta para elas destina o dinheiro do que elas arrecadam, elas falam para os filhos. Quando você faz essa mesma pergunta para os homens, eles respondem para os meus gastos. Então é interessante ver que, mesmo ele tendo filhos, a prioridade dele está sendo ele mesmo.
e das mulheres está sendo em dar alguma coisa para o filho que está fora. Para elas, nada faltou aos filhos: boas escolas, proteção e amor. Hoje entendo que é manipulação, aí eu fui manipular. Nada disso foi suficiente para impedir que um dia elas tivessem de vir para a fila de mães na porta de uma unidade da Fundação Casa. Ele faz coisas, né, que eu fico sabendo, que eu paro e falo assim, não, esse não é o meu filho. Ele era o filhinho de papai que tinha tudo que queria a hora que queria. Eu quero isso, eu dou. Eu pegava escondido meu marido, eu mentia que eu gastava com outras coisas. Eu achava que com isso eu estava fazendo bem, eu estava ajudando ele a não ser menor do que os amigos. Eu podia ficar sem comprar o pão, mas eu guardava o dinheiro para dar para ele para o cigarro. Eu nunca dei bronca nos meus filhos. Eles podiam fazer o que eles quisessem. Com 15 anos eu tinha dado uma moto para ele. Ele foi um menino de pequeno muito doente, sempre hospitalizado. Então eu achei que, tadinho, ele é tão frágil, eu vou dar a moto para ele. Muitos pais com uma sensação até lisonjeira de permitir uma maior liberdade para os filhos, mas não estabelecendo bem a fronteira entre liberdade e permissividade. A superproteção joga o filho e a filha numa ilha da fantasia, num bunker artificial. Quando eu fiz 18 anos, que ele foi comemorar o aniversário e ele foi pego usando maconha. Ele simplesmente respondeu para o policial que não tinha problema nenhum, que ele estava comemorando o aniversário dele. Qual o problema dele estar usando a maconha? Eles levaram por desacato e pelo uso. O que eu fiz de errado para que ele fosse usar esse tipo de coisa? Eu tenho vontade de dizer para as mães, olha, aquele negócio que eles tiram da psicanálise dizendo que o problema de filho foi culpa de pai e mãe, não é verdade. Porque você pode ter irmãos gêmeos que passaram pela mesma coisa, um reage de uma maneira, outro reage de outra. Ele chegou a ser preso roubando um celular do bolso de uma moça para pagar dívida de droga. Ela pode ficar nesse pensamento e se culpabilizar, ou ela pode dizer, eu não errei, e culpabilizar o filho. Dizer, eu fiz tudo, né, para você e você me retorna sendo um criminoso. Ele tem 5 anos para cumprir, mas em liberdade. De princípio, eu coloquei a culpa toda no meu marido. Eu achava ele ausente, eu achava que ele não conversava com ele o necessário, que eu sempre tive que fazer o papel de mãe e pai. Quando você acolhe uma criança no mundo, você tem uma dupla participação. Da mãe, uma acolhida inquestionável, uma acolhida direta. Direta, ou seja, que não tem nenhum tipo de intermediação. Uma mãe ama um filho acima ou abaixo de qualquer coisa. E um pai é uma acolhida intermediada. Normalmente é o pai que passa o seu nome para o filho. Ou seja, inscreve, coloca essa pessoa na cultura. Ora, quando essa pessoa sai da cultura, o pai se sente atacado e se sente desonrado, porque essa inscrição na cultura, ele entendeu que ele deu um bem ao filho, que foi a inscrição dele na cultura, que é o nome dele. Então ele diz, você desonrou o meu nome, você não me merece, eu te deserdo. Não é deserdar de dinheiro, né? É deserdar da filiação cultural. Então um pai é capaz de deserdar o filho. Uma mãe não deserda um filho. Ele saía, ele voltava sem um tênis, voltava de chinelo. Eu falei, mas por que você está de chinelo? O que aconteceu? Ah, molhou, eu deixei na casa de um amigo, depois eu vou pegar. Passava 2 dias, 3 dias, cadê o seu tênis? Está na casa de um amigo. Quando eu descobri mesmo, que aí ele viu, né, que escancarou, que agora nós já sabíamos que ele usava,
Eu comprei o tênis dele, o mesmo tênis, umas 4, 5 vezes. Porque ele deixava como uma forma de pagamento até que ele viesse com dinheiro para pegar a droga. Quando Chico Buarque de Holanda canta a música O Meu Guri, né, que é entre o trágico e o cômico, porque é uma mãe que se vê supostamente enganada a cada minuto do guri que traz coisas, traz bolsas, traz dinheiro, traz cartões de crédito todos os dias, e ela sempre dizendo, nossa, como meu guri é maravilhoso, como meu guri trabalha, né? E dá vontade de dizer, acorda, minha filha, seu filho não é um bom guri, seu filho é um meliante, né? Mas para ela não é um meliante, nem nunca será. Ele é uma parte de mim, né? Então eu acho que não existiria, no momento eu não conseguiria me imaginar dizendo, não, eu não tenho mais filho. Eu não aceito as atitudes que ele tem, o que ele usa, o que ele faz. Mas ele nunca vai deixar de ser meu filho, né? Eu me lembro de uma mãe que me procurou e disse, eu estou procurando o senhor porque eu vim fazer um trabalho com o senhor, porque graças a Deus meu filho foi assassinado. É claro que eu fiquei absolutamente perplexo. Eu disse, como assim? Ela disse, é assim, meu senhor. Desde os 15, 16 anos, o meu filho enveredou pelo caminho da droga. Primeiro como usuário, depois como traficante. E isto significou, para mim, para o meu marido e para outros 3 filhos que eu tenho, um inferno diário em vida. Todos os dias. Ameaça de morte, violência, sofrimento. Nós nunca tivemos paz. Foram 8 anos de guerra permanente na nossa família, que foi praticamente destruída pelo comportamento dele, que se recusava a qualquer tratamento e a qualquer modificação. E eu só tive paz quando os outros traficantes o mataram. Esse é um caso dramático, mas que eu acompanhei de perto. Eu sempre disse, ao invés de ver um filho meu preso, eu prefiro ver morto. E quando eu soube da prisão dele, eu não estava nem em São Paulo. Quando eu soube, eu achei que eu fosse morrer. Não existe receita. Inclusive, quando me perguntam como é que eu devo tratar meu filho, eu sempre pergunto para o pai como é que você quer tratar. Porque entre o erro do analista e o erro do pai, é melhor o erro do pai. Porque o erro do pai é carregado de um amor único, que é o que pode sustentar essa relação incompreensível entre pais e filhos. Eu passava por cima de tudo para poder entrar, para visitá-lo, levar o que ele queria lá dentro. Aos 15 anos eu comecei a perceber a vista dele vermelha, um comportamento mais agressivo dentro de casa, comigo mesmo. Se eu falava uma coisa, ele respondia. E uma noite eu segui, eu com a minha filha. E ele entrou num local e nós ficamos lá de fora, numa pracinha, sentada no banco, esperando ele sair. Nisso, não sei se é traficante, quem era que veio falar com a gente. O que eu estava fazendo ali? Eu falei, eu estou esperando o meu filho. Qual é o nome dele? É fulano. A senhora sai daqui agora que ele é nosso. O crime é o momento em que uma pessoa se recusa ao acolhimento que teve na sociedade. Freud diz que toda sociedade oferece um lugar para uma pessoa e pede algo em troca. O algo em troca que pede é você daqui para frente vai ter que expressar os seus desejos, as suas necessidades dentro de certos limites suportáveis por essa sociedade. O crime é o exemplo mais marcante de ruptura com o pacto social, né? É um momento onde realmente a pessoa não só rompe, como faz algo rigorosamente contra o pacto social. A pergunta é, será que a pessoa pode ser reinserida? Eu diria para você que a melhor linha capaz de permitir que um ser humano, inclusive alguém que cometeu um crime, possa sublimar é a afetoterapia. A afetoterapia cura. E curando, permite que o indivíduo amadureça e possa se reinserir na sociedade. Você colocar dezenas de milhares de homens e mulheres dentro do xadrez, sem trabalhar,
sem fazer sexo, sem relação sentimental, durante longos períodos, é enjaular feras. E é claro que as famílias acabam se distanciando. Já existe a distância natural pela reclusão. Mas aí existe também, começa a existir uma rejeição. Eu acho que a prisão não foi o mais forte para mim. Não foi. Para mim, o pior foi saber que meu filho é um dependente químico. Isso para mim foi o pior. Eu não podia ir pro quarto que ele roubava uma lata de óleo na cozinha. Tinha medo, por ele ser um usuário, ele fazer alguma coisa comigo dormindo. Eu não tinha mais como deixar ele em casa. Eu fui atrás dele. Todas as vezes que eu ia, eu levantava cobertor por cobertor para ver qual era ele. Um dia eu estava em casa e me deu um despertar. Eu preciso ir atrás do meu filho hoje. Era um domingo que chovia muito. Peguei a minha mãe, de quase 80 anos, que ela nunca abandonou o neto, e nós fomos. Quando eu cheguei, eles estavam sentados todos na guia da calçada, comendo, não sei, pra mim, pensando que eu tenho que era uma farinha, uma farofa. E eu só vi que ele botou a mão assim, que ele viu o meu carro, ele jogou na boca e veio ao meu encontro. Ele tinha uma calça de moletom que batia aqui, um chinelo de cada cor nos pés, uma jaqueta encharcada da chuva, cheirava mal. Quando ele veio ao meu encontro, eu desci do carro e abri os braços. Eu abri e falei, eu amo você, você precisa de ajuda. Foi aí que ele foi. Esse amor de mãe é, como digo, insisto, rigorosamente fundamental. Porque se a pessoa perder até o amor de mãe, o caminho dela vai ficar muito complicado, se não quase impossível. Eu só me sinto muito feliz que hoje ele disse para mim, eu te agradeço, minha mãe, por ter me colocado na rua. Que a recuperação dele dependeu disso, do sofrimento dele na rua, dele sentir que eu abri mão, que eu não queria mais saber dele, a vida para ele acabou. Não quero mais saber. Então ele viu que começou a perder. Família é uma coisa, ele perdeu a mãe, ele teve o despertar dele. Eu não perdo nenhum minuto dele, eu vivo cada minuto com cada sonrisa. A solução da legislação era que houvesse um espaço adequado, então uma espécie de creche acoplada ao estabelecimento prisional, está previsto na lei, para esses casos de crianças que não teriam outra pessoa no mundo que não a sua mãe. O poeta árabe Khalil Gibran tem um verso extraordinário no qual ele diz: o seu filho não é seu filho, é filho do mundo. Essa é uma realidade que os pais têm que entender. Não há pai, não há mãe que não se pergunte o que eu faço com essa coisa tão próxima, tão íntima de mim, que é meu filho, e tão diferente de mim porque é outra pessoa.